Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Fui hoje fazer o exame de sangue, porque eu trato de HIV desde muito tempo, né? Já tem aí mais de 20 anos que eu trato o meu HIV. Então há períodos em que a gente tem que fazer exames para várias coisas, porque não é só o vírus em si, o vírus influencia em todo o nosso organismo. Então esses exames de sangue, eles são verdadeiros check-ups, porque olha fígado, rins, glicose, triglicérides, olha também ISTs, olha um monte de coisa. Inclusive para alguns pacientes, os que têm mais idade, eles fazem até exame também para densiometria óssea, sabe? Exames neurológicos, isso dependendo da situação de cada paciente, né? Então é uma maravilha o tratamento específico para as pessoas vivendo com HIV/AIDS, porque é um tratamento exemplar, que cuida do corpo inteiro, na verdade. E aí eu fui hoje fazer esses exames e de repente eu me deparo com muito conteúdo acerca do HIV, mas eu me deparo com pessoas que sabem muito pouco sobre isso. Então eu resolvi falar aqui num vídeo um pouco sobre essa questão. O HIV, como que eu peguei o HIV, né? Pela via mais óbvia do mundo, né? Eu sendo gay, sendo homem, sendo bem safado, sem vergonhão, como você acha que eu peguei HIV, né? Pois é desse jeito mesmo. E eu não me arrependo, assim, das coisas que eu fiz. Claro que eu falo sempre, é melhor viver sem HIV. Agora, entrar nessa de que eu me arrependo das coisas e tudo, não, eu não me arrependo nada, foi tudo muito bom. E se eu soubesse que eu teria agora que fazer esse tratamento para o resto da minha vida, talvez eu teria aproveitado muito mais, sabe? Quando você saboreia bem mais o prato, talvez eu teria feito isso. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente nunca sabe o que reserva pra gente a vida. E então, já faz mais de 20 anos que eu me trato. Eu peguei e foi a forma branda, né? Eu soube assim que eu me infectei. Por quê? Porque eu vivi com meu companheiro e ele descobriu tardiamente o lance dele. E por ele ter descoberto tardiamente, fizeram em mim e aí descobriram que eu também tinha. Então meu tratamento foi mais leve, digamos assim, que o dele, porque ele teve sequelas, ele teve um organismo muito fraco, ele quase morreu, na verdade, tá? Essa que é a verdade, ele quase foi dessa para uma pior. Foi um milagre ele tá aí hoje forte, né? Lindo, maravilhoso. É um verdadeiro milagre. E isso significa o quê? Significa que você, que ainda não sabe se você tem HIV, é bom você fazer um teste logo, um teste específico para a sorologia do HIV. Porque você descobrindo quanto antes, fica bem mais fácil você tratar. E o que eu gostaria de falar aqui é que o tratamento do HIV, hoje, né, ele é simples, você toma lá o tal do remedinho, né, e você logo tem a sua carga viral zerada. Eles falam zerada porque a quantidade de vírus que tem no seu corpo ela é tão pequena que você não infecta ninguém. Ninguém. É como se você fizesse com que o seu organismo ficasse bloqueado. Você não é capaz de infectar ninguém. Mas para isso você tem que seguir o tratamento. E quanto antes você iniciar o tratamento, melhor é. Por isso, o incentivo a pessoa a fazer o teste logo, entendeu? Porque não tem sintomas. Na internet ficam falando que tem sintomas e tal. Não tem sintomas, tá? Você pode ficar anos com HIV no seu corpo, destruindo as defesas do seu corpo, tornando ele fraco, e você não vai estar sentindo nada, absolutamente nada. E aí o que acontece? Eu vou mandar a real aqui para vocês, né? Esse medicamento, ele é tão bom, ele é tão eficaz, ele é tão eficiente, é tão garantido, você seguindo ele, se dando bem com ele é tão garantido que você pode estar com seu parceiro sem camisinha, tá? Aí você vai falar, como assim? Olha o que esse cara está falando. É verdade, gente. É claro que se você for lá no centro
especializado onde tratam os pacientes e jogar esse assunto lá, é claro que os funcionários lá, os médicos, os enfermeiros, eles vão falar para você, não, jamais deixe de usar a camisinha sempre será essencial para a proteção do HIV, mesmo você sendo paciente fazendo tratamento, mesmo você sendo indetectável, você tem que continuar usando a camisinha. É claro que eles vão falar isso para você, mas o que acontece na realidade é o quê? A camisinha, para nós, no meu caso, ela serve para proteger a gente de outras infecções. Porque existe a sífilis, existe a gonorreia, existe aí as hepatites virais, tá? Existe uma série de doenças, de infecções. Agora fala-se infecções. Existe uma série de infecções que são transmitidas, né? Naquela hora que a gente está na nossa entrega carnal. E a camisinha, ela ajuda a prevenir tudo isso, sabe? Ela é uma proteção para todas essas infecções. Então, é por isso que ela ainda é essencial para quem quer se preservar, para quem não quer correr esse risco de contrair nenhuma dessas infecções. É recomendável o uso da camisinha. Agora, o HIV não, porque eu já estou indetectável há mais de 20 anos. Acredito que já faça quase, foi o quê? 2005. Gente, mais de 20 anos. Então, assim, eu tô indetectável, não consigo transmitir para ninguém. Isso significa que eu não preciso usar camisinha. Sobre o HIV, não preciso. Isso faz com que nós, pacientes, somos pessoas mais seguras para se ter uma coisa carnal do que esse pessoal que fica por aí, né? Eu não tenho nada, eu sou limpo. Mas, na verdade, eles não sabem. Não sabem porque não têm sintomas. Não sabem porque nunca fizeram um teste, ou fizeram já faz tempo, né? Faz 1 ano que fez o teste, a pessoa ainda acha que não tem nada. Faz 2 anos que fez o teste, a pessoa ainda acha que não tem nada. Foi assim que o meu companheiro quase passou dessa para uma pior, porque quando eu o conheci, ele tinha feito um teste antes, né? Uns meses antes, e tinha dado negativo. Assim ele me disse. Então ele não foi atrás de fazer outro, porque de lá para cá não aconteceu muita coisa na vida dele. Aí ele me conheceu e ele tinha aquele teste lá como referência. Ele começou a emagrecer muito, perder muito peso, comecei a notar, né, certas mudanças, porque ele estava muito fraco, ele estava que não aguentava nem ficar em pé. Aí corremos com ele, e por um milagre, e eu digo milagre, não estou exagerando não, um verdadeiro milagre, hoje ele está aí, né? O homem forte e bonito que é. Mas isso poderia nunca ter acontecido se naquela época ele tivesse feito um novo exame. Então, assim, vale muito a pena você fazer o exame, mesmo você achando que não precisa, porque às vezes você tem o vírus e você não sabe. Ele ficou com sequelas, e uma das sequelas muito grave é mortal. Chama leucoencefalopatia multifocal progressiva. Aqui na mão, né? Pode pesquisar aí no Google, leucoencefalopatia multifocal progressiva. É uma doença rara causada por um vírus. A gente tem ele no cérebro, só que ele fica assim inativo, né? Só que o que acontece? O organismo dele estava tão fraco, tão bagunçado, tão abandonado, tão devastado, né, pelo vírus HIV, que ele já estava no bico do corvo, que esse vírus ele tornou-se ativo. Ele tornou-se ativo e como ele age no cérebro, o meu infectologista na época falou para mim, olha, esse vírus ele vai causando demência. Ele vai causando demência, é um vírus muito agressivo, a ação dele é devastadora e é muito rápida, ele é progressivo demais. Eu não dou mais do que 6 meses para ele. E ele me falou isso de um jeito, eu percebi que ele queria ter uma sensibilidade maior para ter me passado isso na época, mas eu percebi que ele não conseguiu, né? Então ele fez o que pôde
para me dar o menos impacto possível. Né? Eu percebi isso nele, né? A preocupação que ele tinha em me transmitir essa notícia. E com toda razão, porque eu fiquei sem chão e eu fiquei, meu Deus, eu não posso falar para ele, porque o próprio médico me aconselhou, não fala para ele, porque às vezes quando o paciente sabe disso, é pior, porque a mente acaba entrando num conflito que se a pessoa tem 6 meses, ela passa a ter 2, né? Porque a própria mente não se ajuda. Então, eu ouvi essa sugestão de não falar para ele, eu não falei, né? Deixei a coisa desenrolando ali, sem ele saber, e eu só observando os dias, observando o tratamento, que não tem tratamento. A leucoencefalopatia multifocal progressiva, ela não tinha um tratamento. Naquela época em que ela foi diagnosticada, ela não tinha um tratamento. O que fez ele continuar aí, lindo, leve, forte até hoje. Mais de 20 anos depois, hein? Lembre-se disso. Até hoje ele está aí lindo, leve e forte. O que fez isso acontecer? Estima-se que os antirretrovirais do HIV também, além de bloquear o nosso corpo em relação ao HIV, fizeram a mesma coisa em relação a esse vírus JC. Então, estima-se que esse vírus esteja estacionado, né, pela ação do tratamento. Estima-se por quê? Porque essa enfermidade ela é tão grave que não há muitos estudos sobre isso. Porque para você fazer um estudo científico, você precisa de muitos casos, né, para comparar, para ver uma série de fatores. E como essa doença é uma doença muito mortal, em pouco tempo, não havia como ter pacientes para serem estudados a longo prazo. Porque as pessoas que têm a leucoencefalopatia, elas morrem logo. Como eu falei aqui, ele não tinha dado 6 meses. Então, assim, pouco se sabia naquela época sobre isso, e até hoje. Hoje é falado que os remédios que tratam HIV conseguem estacionar a ação do vírus JC. Hoje é falado sobre isso. Mas naquela época, isso era uma coisa assim, vamos tentar, porque tipo, já está no bico do corvo mesmo, né? Então, se der ruim é porque tinha que dar ruim. Então, foi assim, na verdade. Ela não tem tratamento, pouco se sabe a respeito dela. Sabe-se que ela vai corroendo o cérebro, vai transformando o cérebro numa espécie de pudim. No caso dele, a lesão que ficou foi na visão, e teve umas lesões psicológicas, né, na personalidade. Mas ninguém nota isso, só percebe as pessoas que sabem como que ele era antes e agora, né? Então há uma comparação ali no modo dele conversar, no modo dele dizer as coisas. Ele era um cidadão que ele gostava, né, de uma baladinha, ele gostava da diversão, ele gostava de bebida, ele gostava de fumar, e depois disso ele tem até uma certa aversão, sabe? Ele não tem vontade de nada mais dessas coisas. Então é como se ele tivesse se tornado uma outra pessoa. E a lesão na visão é ainda pior, porque para uma pessoa que era acostumada a ler muito, né, por causa do trabalho dele, ele lia muito no trabalho dele, ele escrevia muito no trabalho dele, porque ele era escrevente. Hoje ele não consegue. Por quê? Porque a sequela na visão é no cérebro, não é no globo ocular. O globo ocular dele está ótimo, mas é na visão a sequela. E ele não consegue, né? Ele consegue ver uma televisão, ele consegue, por exemplo, ficar no celular, só que assistindo. Ele não consegue ler, ele não consegue ver muitos detalhes. Ele fala que a visão é quase assim um espelho quebrado. Ficam coisas num canto, no outro canto, é como se fosse um quebra-cabeça assim, desajustado. Eu não consigo entender. A verdade é essa. Por mais que ele me explique, eu não consigo entender, porque é muito estranho. Às vezes ele vê um número que nem eu vejo aquele número ali, mas ele enxerga. E às vezes as coisas mais fáceis para ele enxergar, se você escreve ali num papel, oi, tudo bem, ele não consegue ler. Ele vai ver o O, ele vai ver o T, o M,
mas ele não vai ver a frase oi, tudo bem. Porque ele fala que fica tudo embaralhado, como um espelho assim quebrado. É muito estranho isso. E, mais uma vez, né, isso poderia ter sido evitado. Toda essa vivência agora que ele tem de superação diária, né, isso tudo poderia ter sido evitado com o diagnóstico precoce. Né, se ele não tivesse tido um diagnóstico tardio. Então é por isso que eu venho aqui falar com vocês. Esse canal tem muita gente que não é gay. E isso serve para vocês também, porque quando eu ponho um assunto aqui, sempre vem uma pessoa comentar, né? Em off, em particular, não aqui no canal. Ah, isso também acontece com os héteros. Eu sei, mas eu preciso pegar o foco ali, né? Para deslanchar o assunto. Porque se eu ficar parando toda hora para ficar explicando coisas, o assunto não flui. Né? Mas então agora eu estou falando, né? Os héteros também precisam fazer esse teste, né, para saber se tem HIV. Porque é melhor você saber logo e tratar e ficar bem, como eu estou bem, do que você ficar deixando até a coisa se complicar e você ir parar num leito de UTI sem a menor expectativa de que você vai sair de lá com vida. E aí você sobrevive, mas tem as sequelas. Você nunca mais será o mesmo. Sua vida vai ficar bastante limitada. Olha lá se não ficar inválido. Tá? Então eu estou jogando a real aqui para vocês. Sejam gays, lésbicas, héteros, bissexuais. Façam o teste específico para a sorologia do HIV. Vai num lugar desses do SUS, que é sempre o SUS, tá? Vai num lugar desses que tratam de pacientes com HIV. Não me perguntem onde é, porque eu não sou Google, não sou mapa. Vai pesquisar aí, tá? Vocês pesquisam tanta coisa. Vocês pesquisam NECA, pesquisam banana grossa, vocês pesquisam um monte de coisa absurda, né? Vocês não podem pesquisar lá onde faz o teste de HIV/AIDS. Vocês não podem pesquisar isso. Tá boa, né? Vai pesquisar, cria vergonha na cara. Procura um lugar desse que trata de pacientes com HIV. Lá eles fazem o teste de graça. É tudo de graça, é tudo SUS. Tá bom? E aí você fica sabendo logo se você tem, se você não tem. Existe também, caso você não tenha o HIV, e isso seja um fato, uma certeza, você pode ser adepto da profilaxia pré-exposição. O que é isso? É um cuidado que você tem antes de você se expor a um contato carnal com o outro, com a outra, né? Você toma os remédios e tem que tomar direito e não pode parar de tomar. Não é que nem Tadalafila, né? Eu tomo Tadalafila aqui, falo sem vergonha nenhuma, né? Eu tomo Tadalafila aqui, às vezes eu tomo uma semana, aí eu paro, né? Aí depois eu recomeço, porque, enfim, eu tomo fazer uma graça, né? Pra melhorar a performance. Mas eu posso me dar o luxo de parar. Mas no caso do HIV, não. No caso do HIV, a PrEP, ela tem que ser tomada à risca, do jeitinho que for orientado para você. Não pode parar, não pode, relaxar, não pode. Por quê? Porque são os mesmos remédios que nós, que temos o HIV, nós tratamos. São exatamente os mesmos remédios. Se a gente para de tomar esses remédios, a gente se torna a porta aberta para o vírus se multiplicar no nosso corpo. E sem os remédios, o vírus ele sofre uma mutação. Essa mutação faz com que ele fique resistente aos remédios. E aí o resultado, o que é? O remédio não funciona mais. E aí vai ter que partir para um outro tipo de remédio. Até que chega uma hora que não tem mais remédio. Por isso que nós, pessoas vivendo com HIV, a gente não pode mais nem brincar, nem no pensamento, na ínfima alma, ficar sem tomar o remédio. Porque além da gente deixar de ter a proteção da infecção, esse vírus ele vai adquirir uma mutação
e a gente vai acabar ficando resistente ao remédio. Aí a gente vai ter que mudar o nosso remédio. E olha lá se vai dar certo o outro remédio. Nunca se sabe, né? Muitas vezes dá certo, né? Dá certo. Mas chega uma hora em que já mudou uma vez, duas, três. Chega uma hora que acabam as opções. Então a gente não pode nem brincar de ficar sem tomar o remédio. E você que está na PrEP, eu estou sugerindo aqui que você adquira, né, o seu tratamento de profilaxia pré-exposição. Você não tem o HIV, você está se cuidando para não pegar. Mas é a mesma coisa. Você tem que tomar religiosamente de acordo com o que foi falado para você. Como que vai ser falado para você? Não sei. É a pessoa que estará lá com você que vai orientar você. Que vai saber qual vai ser o medicamento que você vai tomar e como você vai tomar. Em geral, será simples. É um remedinho simples. Você toma lá o comprimidinho, acabou. E é tão simples que a gente esquece. Por isso que eu estou sendo enfático aqui. A gente esquece. Eu mesmo, eu estou com um problema que muitas vezes eu fico na dúvida. Será que eu tomei hoje? Será que eu não tomei? Eu reconheço que às vezes tem dias que eu tomo 2 vezes, porque eu fico na dúvida e eu acabo tomando. A minha estratégia agora é mudar ele de lugar, porque se eu coloco no mesmo lugar do dia anterior, eu fico naquela dúvida. Então eu dou uma mudada na posição dele. Na posição, né? Não é nem tanto lugar, mas na posição. Às vezes eu ponho ele virado para um lado, ele virado para o outro, ele perto de alguma coisa, porque aí eu vou saber. Ah, hoje eu tomei, eu coloquei ele assim, né? Então é por isso que eu estou sendo enfático nisso. Porque a gente esquece e não pode esquecer. Jamais. Estamos falando de um tratamento muito sério contra o vírus HIV. Isso não é brincadeira, porque se você se tornar resistente a esses remédios, você morre. E é isso que eu gostaria de colocar aqui para vocês. Compartilhar essa experiência aqui com vocês. Aí você pode falar, mas eu não caio nessa, porque os relacionamentos que eu arrumo são para casar. Eu não fico aí pulando de galho em galho. Eu não sou aqueles que vai pra balada. Eu não sou aqueles que fica aí, né, de gracinha à toa, muito dado com qualquer um. Gente, muitos casos de pessoas que descobrem que têm HIV são pessoas que pensam exatamente isso. Que com elas isso nunca aconteceria. E aí elas descobrem que aconteceu. Olha só que coisa. Então nunca pense você, eu não corro esse risco. Uma vez que você já teve um contato carnal, você tem sim esse risco. Principalmente se você é o gay passivo, existe um risco muito maior, porque lá atrás, quando a gente toma gostoso, a gente às vezes sofre lesões, fissuras que a gente não percebe. Nem sempre dói, nem sempre a gente sabe que está lesionado, mas para um vírus, qualquer microlesão é o suficiente para ele entrar. E isso acontece muito na relação anal. Muito mais, mas muito, lógico, né? Evidente. E é isso que eu gostaria de colocar aqui para vocês. O vídeo de hoje foi meio chato, mas muito necessário, porque eu não gosto, sabe, de ter que acordar cedo para ir fazer esses exames. Mas esses exames são que estão me dando qualidade de vida. Então eu levanto, vou e faço, como fiz hoje, como fiz agora há pouco. Um abraço, pessoal, e se cuidem. É melhor viver sem HIV, mas descubram logo.